Bom. Bom dia a todos. Verificando a existência de quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Peço, por favor, ao secretário que faça a leitura de um texto bíblico, aqueles que puderem, de pé. Sobre o governo. O governante sábio organiza seu povo, e a autoridade de quem é sensato será estável. Qual governante do povo, tais serão seus ministros. Qual o prefeito da cidade, tais serão seus habitantes. Um rei ignorante arruinará seu povo. As cidades se povoarão pela sensatez de seus chefes. Na mão de Deus está o domínio da terra, e a seu tempo ele suscitará um governante adequado. Na mão do Senhor está a prosperidade humana, e é ele quem investe de autoridade o escriba. Amém. Ata da sessão ordinária número 14, 2025. Ata de número 14/2025 da Câmara Municipal de Alcobaça. Sessão ordinária realizada aos 26 dias do mês de maio do ano de 2025, às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Alcobaça, situado na rua Rui Barbosa, número 159, centro nesta cidade.
Realizou-se sobre a presidência do excelentíssimo senhor vereador Érico Carlos dos Santos Miranda, com a presença dos seguintes vereadores: Adroaldo Sovaquimac Aguiar, Bruno de Souza Santos, Lucileide do Espírito Santo Cruz, Elis Regina Neves Pereira, Marcos Silva dos Santos, Jesuel Santos Souza, Pedro Samarone dos Santos Oliveira e Robério Lima Neres, constando com a ausência do vereador Antoniel Souza Muniz, conforme livro da página número 37, e acompanhado pela assessoria jurídica Cruz Costa Advogados Associados. Dando continuidade, o senhor presidente verificou esse quórum legal e declarou aberta a presente sessão. Dando prosseguimento, solicitou que a secretária fizesse a leitura de um texto bíblico. Logo após, solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata ordinária de número 13/2025, do dia 19 de maio de 2025, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento, o senhor presidente convidou o ex-vereador desse município, o senhor Beneditinho, para fazer parte da mesa. Em seguida, solicitou da secretária que fizesse a leitura da matéria do expediente, que constou de projeto de lei do Legislativo de número 2/2025, de autoria da mesa diretora desta Casa. Logo após, o senhor presidente solicitou ao secretário que passasse o livro de oradores, para que os vereadores pudessem se inscrever, e na oportunidade fizeram uso da tribuna. O vereador Bruno de Souza Santos saudou a todos. Inicialmente frisou novamente um problema que vem ocorrendo no nosso município com relação ao transporte escolar, onde os pais dos alunos da comunidade da Igrejinha fizeram uma manifestação, pois os alunos estavam há 2 semanas sem aula, devido à falta do transporte escolar, pois o mesmo estava em manutenção. Informou que essa manutenção deveria ser feita durante o recesso escolar e não durante os dias letivos. Enumerou os prejuízos que esses alunos terão sem o cumprimento dos dias letivos e que os mesmos não podem ser prejudicados por falta de acertos e a falta de pagamento da gestão. Ressaltou que o município existe em comunidade que as aulas ainda não se iniciaram e que a Câmara tem a obrigação de resolver essas questões, pois os mesmos são os representantes da população e que lamenta profundamente o futuro dessas crianças que estão sendo prejudicadas. Lembrou que na última reunião com o gestor sobre o problema do transporte escolar, ele afirmou que, se necessário, até excluiria a empresa responsável, mas até o momento nada foi resolvido. Destacou que nessas reuniões importantes o gestor deve participar, pois às vezes os secretários municipais estão com uma linha de pensamento bem diferente do gestor e que a Câmara não pode ser responsabilizada por erros da gestão. Encerrou desejando a todos uma ótima semana. Não havendo nada para ser votado na ordem do dia e também mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e marcou a próxima sessão ordinária para o dia 2 de junho, segunda-feira, às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Alcobaça, e declarou sessão encerrada. Eu, Pedro Samarone dos Santos Oliveira, primeiro secretário, lavrei esta ata que, após lida, discutida e aprovada, recebe a minha assinatura, a do presidente e demais vereadores que com ela estiverem de acordo. Ata de número 5/2025 da Câmara Municipal de Alcobaça, sessão extraordinária realizada aos 29 dias do mês de maio do ano de 2025, às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Alcobaça,
situado na Rua Rui Barbosa, número 159, centro nesta cidade. Realizou-se sobre a presidência do excelentíssimo senhor vereador Érico Carlos dos Santos Miranda, compreendendo os seguintes vereadores: Elis Regina Neves Pereira, Isiel Correia Conceição, Jesuel Santos Souza, Marcos Silva dos Santos, Lucilide do Espírito Santo Cruz, Antoniel Souza Muniz, Pedro Samarões dos Santos Oliveira e Roberto Lima Neri, constando com as ordens dos vereadores Bruno de Souza Santos e Adroaldo Savaquimac Aguiar, conforme o livro da página número 38. Dando continuidade, o senhor presidente verificou-se de quórum legal e declarou aberta a presente sessão. Dando prosseguimento, solicitou da secretária que fizesse a leitura de um texto bíblico. Em seguida, solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata extraordinária de número 4/2025, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou da secretária que fizesse a leitura da matéria do expediente, que constou de parecer das comissões de Justiça e Redação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao projeto de lei do Executivo de número 11/2025. Parecer das comissões de Justiça e Redação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao projeto de lei do Executivo de número 12/2025. Projeto de lei do Executivo de número 11/2025 e projeto de lei do Executivo de número 12/2025. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente passou a trabalhar na ordem do dia. Como se submeteu em votação, parecer das comissões de Justiça e Redação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao projeto de lei do Executivo de número 11/2025, os quais foram aprovados por unanimidade. Projeto de lei do Executivo de número 11/2025, que dispõe sobre a revogação da lei de número 838, de 5 de julho de 2021 e da outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade. Parecer das comissões de Justiça e Redação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao projeto de lei do Executivo de número 12/2025, os quais foram aprovados por unanimidade. E projeto de lei do Executivo de número 12/2025, que dispõe sobre autorização do Poder Executivo a doar área do município para a construção da sede da Companhia Independente Militar em Alcobaça, Bahia, e da outras providências, a qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e marcou a própria sessão ordinária para o dia 2 de junho, segunda-feira, às 9 horas, no auditório da Conte Paulo Alcobaça, e declarou sessão encerrada. Eu, Pedro Samarões dos Santos Oliveira, primeiro secretário, lavrei esta ata que, após lida, discutida e aprovada, recebe a minha assinatura, a do presidente e demais vereadores que com ela estiverem de acordo. Ata em apreciação. Ata em votação. Pessoal, serão duas atas aprovadas agora, certo? Em votação agora, na verdade. Vamos votar uma em seguida a outra, a extraordinária e a ordinária. Aprovada por unanimidade. Próxima em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito da secretária que faça a leitura da matéria em expediente. Mensagem número 10/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o prefeito municipal de Alcobaça, no uso de suas atribuições legais, com amparo nas disposições da Lei Orgânica do município de Alcobaça, encaminha a apreciação dessa edilidade
sob os auspícios das disposições contidas no regimento interno do Legislativo, em regime de urgência, o projeto de lei em anexo, cujo objeto consiste em autorizar o município, por seu poder executivo, na pessoa do prefeito, a firmar convênios com governos, órgãos e entidades diversas, integrantes da administração pública municipal, estadual ou federal, direta e indireta a qualquer tempo. Referida lei tem o intuito de agilizar a formalização de convênio entre os municípios e os demais entes federados municipais, estaduais, federais, por meio de seus órgãos ou entidades, integrantes da administração pública direta ou indireta, a fim de que o município de Alcobaça possa buscar ações, recursos e investimentos governamentais que venham em favor da sua população e de seu desenvolvimento. Deve-se ressaltar a importância desse projeto de lei como forma de propiciar o recebimento de cooperação técnica e financeira, recebimento de recursos e demais benefícios que os convênios propiciam ao município a fim de beneficiar a comunidade. Pelo exposto, considerando a supremacia do interesse público aqui evidenciado, é que enviamos a presente justificativa a esta augusta Casa de Leis, pedindo a tramitação legal do feito, sua discussão, votação e aprovação em caráter de urgência especial. Cordialmente, Givaldo Muniz, prefeito municipal. Projeto de lei número 10/2025, de 22 de maio de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios com governos, órgãos e entidades diversas, integrantes da administração pública municipal, estadual ou federal, direta e indireta, e da outras providências. O prefeito municipal de Alcobaça, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, pelo chefe do Poder, autorizado a firmar convênios com governos, órgãos e entidades diversas, integrantes da administração pública municipal, estadual ou federal, direta e indireta a qualquer tempo. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo, pelo chefe do Poder, autorizado a celebrar qualquer convênio, contrato de repasse, termo de cooperação e termos aditivos com todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, federal, estadual e com organizações não governamentais. Parágrafo único. A autorização ao Poder Executivo pelo chefe do Poder estende-se para definir e celebrar sobre o cronograma, objeto de recebimento de qualquer parcela de recursos de convênios, definir contrapartida em nome do município, dar recibo de quitação e convênio, bem como assinar compromisso de prestação de contas, dando ciência à Câmara Municipal de Alcobaça durante seu mandato do ano de 2025 ao ano de 2028. Artigo 3º. As despesas decorrentes dos convênios firmados sob o amparo dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias dos correspondentes orçamentos, ou caso não estejam previstas, deverão ser alvo de lei específica para alocação dos recursos na lei que estabelece o plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentária e na lei orçamentária anual do exercício correspondente como condição de eficácia do convênio. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alcobaça, Bahia, 22 de maio de 2025. Givaldo Muniz, prefeito municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 2/2025, encaminhado pela mesa diretora do Poder Legislativo, que dispõe sobre a autorização de filiação e contribuição financeira do Poder Legislativo Municipal junto à União das Câmaras Municipais do Extremo Sul, o CAMES, e da outras providências.
Trata-se de projeto de lei que versa sobre matéria de competência do Poder Legislativo, verificando se está adequada a iniciativa para a deflagração do processo legislativo, bem como devidamente fundamentada e instruída por sua justificativa. Dentro dos permissivos constitucionais, o projeto de lei em análise está em consonância com o ordenamento jurídico, haja vista que trata estritamente de tema atrelado ao interesse do Poder Legislativo, bem como ao município de Alcobaça. Ademais, o projeto é legal e apresenta a redação correta, sendo esta comissão de parecer favorável mesmo. Esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 30 de maio de 2025. Marcos Silva dos Santos, presidente. Pedro Samarone dos Santos Oliveira, relator. E Lucileide do Espírito Santo Cruz, secretária. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas. Aduz em síntese a mensagem que acompanha o então projeto de lei de que a filiação da Câmara ao CAMES terá como consequência uma relevante contribuição através da integração, representação institucional e defesa das prerrogativas do Poder Legislativo Municipal e seus integrantes. Além disso, fortalecerá a visão de aprimoramento e qualificação das atividades peculiares do integrante do Poder Legislativo Municipal. Assim, face às informações contidas na exposição dos motivos que acompanha, por estar o projeto de acordo com os princípios constitucionais e administrativos financeiros, resolve esta comissão, por unanimidade, emitir parecer favorável à aprovação do projeto na sua íntegra. Esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 30 de maio de 2025. Roberto Lima Neres, presidente. Adroabson Wagmac Aguiar, relator. E Jesuel Santos Souza, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 9/2025, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 9/2025, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029 e dá outras providências. Portanto, sob os critérios de competência e de iniciativa legislativa, não se vislumbra um vício de ordem formal no projeto submetido à análise. A matéria de competência da iniciativa legislativa não se vislumbram vícios de ordem formal no projeto submetido à análise. Assim sendo, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com fundamento no artigo 39, inciso 1, alínea A do Regimento Interno, conheceu o projeto de lei, examinou e, de forma unânime, opina pela aprovação do plano plurianual, tendo em vista a pertinência da matéria e a regularidade dos requisitos formais. Esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 30 de maio de 2025. Marcos Silva dos Santos, presidente. Pedro Samarone dos Santos Oliveira, relator. E Lucileide do Espírito Santo Cruz, secretária. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Parecer ao projeto de lei número 9 de 2025, de autoria do Executivo Municipal. Aduz a justificativa que o projeto de lei foi elaborado em busca da consolidação dos objetivos do plano de governo, escolhido pela população democraticamente, o planejamento estadual e federal e as oportunidades que as ações dos Estados e da União podem criar para o município. De início, cumpre averiguar a competência legislativa, sendo claro que a matéria em apreço é de iniciativa exclusiva do Executivo, atendendo ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. No tocante aos dispositivos da propositura em questão, em linhas gerais, verifica se estarem de acordo com o ordenamento jurídico. Quanto à estruturação e organização do plano plurianual, constata se está o mesmo em consonância com critérios admissíveis no tocante ao planejamento governamental a ser adotado por uma gestão responsável. Ressalta-se que o projeto de lei que institui o plano plurianual compreende a organização dos recursos a serem aplicados
prioritariamente na promoção e desenvolvimento da qualidade de vida da população do município. Assim sendo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, com fundamento no artigo 39, inciso 2 do Regimento Interno, tomou conhecimento do projeto de lei, examinou e de forma unânime opina pela aprovação do mesmo. Esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 30 de maio de 2025. Robério Lima Neres, presidente. Adroabson Wagmark Aguiar, relator. E Jesuel Santos Souza, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Preliminarmente, cumpre a observação quanto à competência legislativa, sendo claro que a matéria em apreço é de iniciativa exclusiva do Executivo, atendendo ao disposto no artigo 65.1, parágrafo 1º da Constituição Federal. No tocante aos dispositivos da propositura em questão, em linhas gerais, verifica-se estarem de acordo com o ordenamento jurídico. Quanto à estruturação e organização do plano plurianual, constata-se estar o mesmo em consonância com os critérios admissíveis no tocante ao planejamento governamental a ser adotado por uma gestão responsável. Ressalta-se que o projeto que institui o plano plurianual compreende a organização dos recursos a serem aplicados prioritariamente na promoção e desenvolvimento da qualidade de vida da população do município. Assim sendo, a Comissão de Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, com fundamento no artigo 39, inciso 3 do Regimento Interno, tomou conhecimento do projeto de lei, examinou e de forma unânime opina pela aprovação do mesmo. Esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 30 de maio de 2025. Elis Regina Neves Pereira, relatora, e Otoniel de Souza Muniz, secretário. Não havendo inscritos, submeto a ordem do dia. Pares em votação. Parecer das Comissões de Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas ao projeto de lei do Legislativo 02 de 2025. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo número 02 de 2025, em votação. Aprovado por unanimidade. Parecer das Comissões de Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Contas, Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao projeto de lei do Executivo número 09 de 2025. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 09 de 2025, PPA 2026-2029. Aprovado por unanimidade. Agradecer a presença de todos, marcar a próxima sessão. Eu botei os dois.
Botei. O projeto número 02. Ok? Projeto de lei do Legislativo número 02/2025. Aprovado por unanimidade. Ok? Ok? Então, agradeço a presença de todos. Marca para... Gente, nós temos uma reunião com o secretário de Educação agora, lá na Secretaria de Educação, tá? Ele está esperando a gente lá já. Obrigado por marcar a próxima sessão para o dia 9/6. Declaro a sessão encerrada. Deus abençoe.